Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No episódio de hoje, daremos continuidade ao estudo item 16, a teoria magnética e a do meio ambiente. Vamos à leitura. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho, refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido pelo menos de algumas delas. Não se poderia negar, e vai mesmo nisto um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas esta influência é bem diversa do que se pretende, e entre ela e a que faria do médium um eco dos pensamentos alheios, há grande distância, pois milhares de fatos demonstram peremptoriamente o contrário. Há, portanto, um erro grave, que mais uma vez prova o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora, se pudesse abarcar todos os fatos, mas assim não acontece. E quando se demonstra, até a evidência, que algumas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões de todos os presentes, e que essas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem as ideias pré-concebidas, elas não se entregam por tão pouco. A irradiação, respondem, amplia-se, muito além do círculo imediato. O médium é o reflexo de toda a humanidade, e dessa maneira, se não encontra as inspirações ao seu redor, vai procurá-las fora, na cidade, no país, no mundo inteiro, e até mesmo em outras esferas. Não creio que essa teoria encerre uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres do espaço, em contato permanente conosco, nos comuniquem os seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais, vinda de todos os pontos do universo, para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Iniciando nossos comentários, nesse ponto, precisamos fazer uma breve intervenção, pois a possibilidade de um médium ser o reflexo de toda a humanidade, podendo captar influências e conceitos de todo o universo, não é apenas sensacional e, entretanto, absurda, mas claramente refutada pela doutrina espírita, se não vejamos. Segundo essa teoria, a captação de ideias e conceitos é antes ambiental que espiritual. Embora a possibilidade do elemento espiritual esteja implícito no sensacionalismo da questão, tal possibilidade nos arremessa num simulacro de panteísmo, onde a perspectiva de tudo estar interligado e, portanto, influenciável, está a menos de um passo do conceito panteísta, de tudo ser parte de um todo universal, eliminando a figura do próprio Deus, pois, como dissemos no outro episódio, para o panteísmo, Deus não é o criador de tudo, mas tudo o que existe. Dito isso, tal hipótese ambiental carece de racionalidade, pois, como diz o próprio codificador, é ainda mais sensacional que a apresentada pelos espíritos, visto que questiona-se a influência espiritual imediata, ou seja, do espírito que está ao lado, para se cogitar uma influência desconhecida, insondável, indescritível de um universo que, pela própria lógica, é infinito. Ou seja, troca-se o perfeitamente crível e explicável pelo incompreensível. Continuando a leitura. Diremos ainda uma vez, e este é um ponto capital, sobre o qual nunca será demais insistir, que a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, formuladas para explicar um fato,
enquanto a doutrina dos espíritos não é uma concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências, que se manifestam quando ninguém a imaginava, e a opinião geral, até mesmo, a repelia. Nesse ponto, ao tratar de teorias sonambúlicas, se nossa investigação estiver correta, Kardec se referiu ao médico Franz Anton Mesmer, médico austríaco, criador da teoria do magnetismo animal, conhecido pelo nome de mesmerismo, que citamos no episódio anterior. Para maiores informações sobre Mesmer, disponibilizamos link na descrição desse vídeo. Continuando a leitura. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram buscar uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra? Perguntamos ainda, por que estranha coincidência, milhares de médiuns, espalhados por todas as partes do globo, sem nunca terem se visto, concordaram em dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium que apareceu em França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que estranha razão foi ele buscar suas ideias a 2.000 léguas além mar, no seio de um povo estranho, por seus costumes e sua língua, em vez de tomar o que estava ao seu redor? Mas ainda há uma circunstância em que não se pensou bastante. As primeiras manifestações, em França como na América, não se verificam nem pela escrita, nem pela palavra, mas através de pancadas, correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Continuando nossos comentários, vemos que Kardec constantemente faz uso da lógica argumentativa para demonstrar que durante todo o processo da pré-codificação, desde os fenômenos das mesas girantes, os médiuns tiveram atuação predominantemente passiva, visto que todo um exercício interpretativo e de experimentação precisou ser realizado para que coletassem as primeiras comunicações. Pressupor que o médium interviu nessas etapas é igualmente pressupor que os médiuns induziram cada uma dessas etapas. Seria transformar a doutrina dos espíritos em doutrina dos médiuns. O mero raciocínio lógico nos escancara o absurdo de supor tal intervenção. Continuando a leitura. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência manifestante uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Enviaremos, portanto, aos nossos contraditores a uma observação mais atenta, e se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, nada concluído antes de terem visto o necessário, reconhecerão a impotência de suas teorias para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade do interrogante, o que ele traz na mão, o que fez na véspera, o que pretende fazer amanhã e assim por diante? Se o médium é o espelho do pensamento dos presentes, nada lhe seria mais fácil de responder. Os adversários respondem a esse argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos, que tudo devem saber, não podem dizer essas coisas tão simples, segundo o axioma, quem pode o mais, pode o menos, e disso concluem que não se trata de espíritos. Se o ignorante ou brincalhão, apresentando-se perante uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que se faz dia pleno ao meio-dia? Seria crível que ela se desse ao trabalho de responder seriamente e seria lógico concluir do seu silêncio ou das zombarias que dirigisse ao interpelante que os seus membros eram tolos? Ora, é precisamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas ociosas ou ridículas,
não querem entrar na berlinda. É por isso que esses se calam ou dizem que só se ocupam de coisas mais sérias. Nesses últimos trechos lidos, Kardec repisa no comportamento de seriedade para o estudo da doutrina espírita, que não dá lugar a meras curiosidades e frivolidades. Naturalmente, nunca será excessivo falar que reuniões fúteis serão facilmente vitimadas por espíritos embusteiros e que somente as reuniões sérias, onde se preza pelo estudo constante, é que se encontrarão os espíritos de elevada moral para comunicações de conteúdo relevante e produtivo. Continuando a leitura. Perguntaremos afinal, por que os espíritos vêm e vão muitas vezes num dado momento? E por que, passado esse momento, não há nem preces, nem súplicas que os façam voltar? Se o médium não agisse senão pela impulsão mental dos assistentes, é claro que, nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, entretanto, ele não cede aos desejos da Assembleia, apoiado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, tanto a ele quanto aos demais. E essa influência demonstra, com isso, a sua independência e a sua individualidade. Concluindo os nossos comentários sobre o item 16 da introdução do Livro dos Espíritos, vemos que nesse último parágrafo, Kardec inicia com uma inteligente pergunta que sepulta de vez a teoria que não se trate da comunicação dos espíritos, ou de inteligências, ou personalidades espirituais. Repetimos a pergunta elaborada pelo codificador para melhor compreendê-la. Abre aspas. Perguntaremos, afinal, por que os espíritos vêm e vão, muitas vezes num dado momento, e por que, passado esse momento, não há nem preces, nem súplicas que os façam voltar. Fecha aspas. Fica patente aqui que estamos diante de um outro ser, que mesmo imaterial ou espiritual, é plenamente dotado de vontade e livre-arbítrio. Ou seja, se o espírito que se comunica, uma vez, não quiser mais retornar, ele não o fará. E com isso concluímos o estudo do item 16 da introdução do Livro dos Espíritos. Se você gostou desse episódio, curta e compartilhe. Até mais, fiquem todos com Deus.